Oi mãe, tô viva, e aí, como é que tá? Os vídeos aqui do canal, eles vão ficar organizados agora por às quartas-feiras eu vou postar vídeos sobre a Irlanda e aos domingos eu vou postar vídeos sobre Portugal. Oi pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou começar a contar pra vocês como é que foi a saga Portugal. O meu processo de começar a pesquisar o mestrado e me inscrever de fato no mestrado demorou uns 6 meses. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês exatamente essa experiência, desde o começo do planejamento até o momento de se inscrever. Eu sei que parece uma coisa rápida, mas não é. Porque é diferente de um intercâmbio, que você vai numa agência, eles te oferecem alguns cursos dentro do país que você está escolhendo, o mestrado ele é muito mais complexo, porque você precisa ter certeza de qual curso você quer fazer, para você poder escolher as universidades que apresentam esse curso para você poder ver dessas universidades qual é a que cabe no seu orçamento. É um processo longo e eu espero ajudar vocês com esse vídeo. Como começar a planejar a sua viagem de mestrado? No meu caso, eu já tinha me formado há alguns anos e eu estava morando fora. Então, para mim, foi realmente um meio de continuar na Europa. Eu queria continuar na Europa, mas fazer um mestrado na Irlanda estava custando 12 mil euros e, tipo, nunca que isso ia acontecer, nem se eu tivesse esse dinheiro, eu ia dar 12 mil euros para uma universidade, sabendo que em outros lugares da Europa eu poderia estudar por um valor mais acessível. Se você está no Brasil ou você está concluindo sua universidade em algum outro lugar, é realmente nesse momento de quando você estiver ali entrando no seu penúltimo período, você vai começar a procurar as universidades, você vai começar a saber no que você quer se especializar, qual mestrado você quer fazer. E o primeiro ponto dessa questão é qual faculdade escolher. Quando você começa a pesquisar sobre mestrado em Portugal, algumas universidades elas vão saltar aos seus olhos. Elas são a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho. Elas são provavelmente as 4 universidades mais populares entre os brasileiros. No entanto, não existem só essas universidades, gente. Elas são populares por elas serem universidades públicas, ainda que você pague, elas são universidades do governo. Quais são os critérios que você precisa avaliar para você escolher a sua universidade? O primeiro critério, o curso que você quer fazer. Você tem que ir para um lugar que você vai fazer um curso que te satisfaz. Não adianta nada você atravessar o Atlântico para ter um mestrado europeu, sabe? Você precisa ter um mestrado numa coisa que você realmente quer fazer. Depois que você encontrou todas as universidades e institutos que têm o mestrado que você quer fazer, você vai analisar quais as cidades que essas universidades estão situadas. Por quê? Porque existe uma coisinha chamada custo de vida. E o custo de vida foi a primeira coisa que saltou aos meus olhos quando eu fiquei em dúvida entre fazer o meu mestrado no Porto e fazer o meu mestrado onde eu estou atualmente, que é em Covilhã. Por quê? A Universidade do Porto, ela era um pouquinho mais do dobro do preço do que eu ia pagar na Covilhã. Mas era a Universidade do Porto, ela é mais conhecida, então tudo bem, dá para fazer um esforço. Entretanto, o custo de vida em Covilhã, se você estiver realmente pagando acomodação num quarto só seu, tendo uma operadora legal, a mensalidade da universidade, os gastos com o mercado, enfim, todos esses gastos reunidos, eles vão girar em torno de 250 a 350 euros. Sim, é muito barato, aparentemente, mas o salário mínimo em Portugal ele não chega a 600 euros, então é mais ou menos a metade do seu salário mínimo, que é o que vai ser utilizado ali em Covilhã. No Porto, os aluguéis estão girando em torno de 200 euros. O custo de vida é bem mais alto. Não necessariamente você vai morar tão perto assim da universidade, você vai precisar gastar com condução. Então, no que eu estava analisando para o Porto, o meu custo de vida ia variar entre 400 e 500 euros. O que é muito, pensando que se o salário mínimo de Portugal é 600 euros, você que é estudante vai trabalhar apenas a carga horária que a sua universidade permitir, você não vai ganhar o salário mínimo, entende? Então, qual é a questão? A questão é realmente você saber se você vai levar dinheiro do Brasil, se os seus pais vão te manter do Brasil ou se você vai trabalhar para se manter. Eu vim com dinheiro legal, assim, eu vim com dinheiro para ficar 6 meses sem trabalhar, que foi o dinheiro que eu consegui na Irlanda. Quando eu vim, o meu pai me deu de Natal 300 euros, que basicamente é 3 meses do meu alojamento. O meu alojamento da universidade custa 106 euros. Então, assim, 3 meses eu já tenho onde morar. Então, eu realmente optei por analisar todo o preâmbulo das cidades e o custo de vida
para entender exatamente onde eu ia me encaixar estudando. Um outro ponto a você analisar é quanto custa. O mestrado em Portugal ele vai variar muito de preço, e nem tanto das universidades públicas para as universidades particulares. É realmente dentro desse eixo. As universidades públicas elas podem custar de 1.000 euros a 7.000 euros, e as universidades particulares podem custar de 1.000 euros a 5.000 euros. Então você precisa entender dentro do seu contexto de quanto vai custar morar na cidade, quanto vai custar o curso, quanto você vai gastar e quanto você vai precisar, basicamente. Por quê? Nem todo mundo consegue trabalhar. Quando eu falei para vocês que o estudante só trabalha quanto a universidade permite, é porque aqui não necessariamente você vai estudar de manhã, não necessariamente você vai estudar à tarde ou à noite. Na minha universidade, por exemplo, uma amiga minha, se você me segue no Instagram, você já conhece ela, é a Kelly. Se você não segue, @Tayana_Alves, segue lá. A Kelly, ela tem aula todos os dias. Cada dia ela tem aula no horário. Tem dia que ela tem aula de manhã, tem dia que ela tem aula à tarde. Como que ela vai arrumar um trabalho de segunda a sexta no mesmo horário? Então, é complicado você arrumar trabalho por causa do horário da universidade. Eles não necessariamente te apresentam a grade, que nem no Brasil. Segunda-feira tem essas matérias, você escolhe o que você quer fazer. Terça-feira tem essas, você escolhe. Não, eles te dão a opção de matérias e você escolhe as matérias que você quer fazer. Depois que você escolheu as matérias que você quer fazer, é que eles vão montar a sua grade. Então, por exemplo, a Kelly tem aula todos os dias. Eu vou ter aula sexta-feira de 2 da tarde às 8 da noite e aos sábados de 8 da manhã às 2 da tarde. Dentro desses 2 dias de aula vão estar as 5 matérias que eu vou fazer. Então tem dias que eu tenho 3 aulas, dias que eu tenho 2 aulas. Tem sextas-feiras que eu tenho 3 aulas, sábado que eu tenho 2. Aí daqui a um mês eu tenho 2 aulas na sexta e 3 aulas no sábado. Entende? Eles realmente encaixam você dentro das suas matérias e não encaixam as suas matérias dentro da sua semana. Então não necessariamente você vai conseguir um trabalho para te pagar um salário mínimo inteiro, ou você vai conseguir um trabalho, porque talvez você nem consiga. Então você precisa realmente analisar essa questão. Um adendo aqui. Eu não sei se todas as universidades funcionam dessa maneira. Na UBI funciona dessa maneira. A grade é montada de acordo com aquilo que eu quero fazer, não de acordo com quantos dias a semana tem. E aí, dependendo de como você for organizar a sua viagem, você vai realmente ter uma base de quais universidades você pode aplicar. Quanto tempo dura o mestrado? O mestrado tem uma duração geralmente de 2 anos. No primeiro ano você faz matérias e no seu último ano você faz a sua tese. Você não precisa ter uma tese pronta. Eu vou falar disso na segunda parte desse vídeo. Lá eu vou falar exatamente a questão de aplicação e como se inscrever. O semestre em Portugal começa em setembro. Se o semestre começa em setembro, você já sabe que o processo seletivo é bem antes disso. Quando eu fiz a minha inscrição, a gente estava provavelmente em março do ano passado. E o resultado saiu em junho do ano passado. Então, atualmente, as inscrições de vários mestrados já estão abertas. A maioria das universidades que eu vi, você podia fazer a inscrição pela internet. Você mandava todos os seus documentos que eles precisavam, né, digitalizados ou em foto, tira foto, corta assim direitinho e manda, porque nem todo mundo tem como digitalizar documento, né? Eu, por exemplo, tirei muita foto. Coisas principais e básicas que você precisa saber para você se inscrever. Você está tentando fazer um mestrado fora do seu país. Qual é o seu documento de identificação fora do país? Passaporte. Primeira coisa que você precisa ter é o passaporte. Segunda coisa que você precisa saber: o mestrado aqui, ele não necessariamente vai ter provas. Pode ser que algumas universidades tenham. A minha universidade não teve. Como eles fizeram a avaliação para a gente poder ingressar no mestrado? Dentro da inscrição, tem várias coisas que você precisa fazer. Você precisa falar seu histórico escolar da universidade, qual curso você fez, onde você estudou. Você precisa mandar o seu diploma digitalizado. Outra coisa que você precisa é fazer um currículo, que eles chamam aqui de Europass. Eu vou fazer um vídeo explicando certinho como é que você preenche o Europass, mas ele é algo que é muito necessário, porque você vai ser avaliado pelo seu currículo acadêmico, isso é, universidade que você fez, seu curso e seu CR, e pelo seu currículo. E o seu currículo, ele não é que nem o currículo no Brasil. Ele não vai ter, assim, experiências profissionais, o que você fez. Não. O seu currículo, ele vai realmente apresentar quem você é. Por que aquela universidade vai querer você lá? Você vai falar sobre os seus trabalhos, sobre os seus projetos, sobre as coisas que você fez. Vou dar um exemplo. No meu currículo do Europass, eu coloquei o meu intercâmbio, que era um diferencial. Eu coloquei que eu publiquei um conto num concurso de uma editora. O conto que eu publiquei não tem nada a ver com o curso que eu vou fazer. No entanto, eu escrevo
e eu já fui reconhecida por isso. Então eu coloquei lá, porque isso é uma coisa que eles se importam muito. Você vai colocar todas as atividades extracurriculares que você já fez. Então, por exemplo, se você já foi voluntária, você vai colocar lá. Se você já fez algum trabalho social, você vai colocar lá. Você tem que se vender pelo Europass, sabe? Porque é basicamente assim que eles vão te avaliar, como foi no meu caso. Bom, esse vídeo está muito longo e ele vai ter uma parte 2. Na parte 2, ele vai contar como eu fui aprovada e como você pode fazer para ser aprovado no mestrado em Portugal. Então, eu vejo vocês na semana que vem. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, tem algum tipo de interesse sobre o assunto, deixe seu joinha e seu comentário que é para eu saber. Não custa nada para você deixar o seu like e me ajuda muito. Domingo, a gente se vê com o vídeo sobre como ser aprovado no mestrado em Portugal. Beijo, beijo. Tchau.